E aí, pessoal, tudo bem? Então, olha só, agora com uma novidade aqui do PowerPoint, vamos ver se funciona bem essa legenda, né? Olha só, a gente na última aula começou a estudar a liquidação de sentença, né? Na verdade, a gente começou e terminou a liquidação de sentença, e a gente passa agora, então, a estudar, propriamente dita, a execução trabalhista. Essa execução trabalhista é para a gente entender que é um momento processual adequado em que eu vou fazer a realização do direito que foi previamente declarado na fase de conhecimento. Com isso, eu consigo uma otimização dentro de um mesmo processo, eu consigo fazer com que o juiz decida a causa, né, declare o direito, forme o título executivo. Em seguida, na fase de liquidação de sentença, a gente garante a esse título executivo o atributo da liquidez, e então a gente tem um título efetivamente pronto para a sua realização. Ela vai ocorrer sempre, pessoal, que a gente tiver uma obrigação, né, uma sentença condenatória de uma obrigação de dar, que pode ser dar qualquer coisa, inclusive dinheiro, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Para cada tipo de obrigação que foi objeto de sentença condenatória, a gente vai ter um tipo de execução. E essa execução também vai variar de acordo com quem é o devedor. Quando eu tenho um devedor, por exemplo, privado solvente, a liquidação é diferente, a execução, perdão, é diferente da execução contra a fazenda pública, que, por sua vez, também é diferente da execução contra um devedor insolvente, que é o que a gente chama de processo de falência. Então, todos esses vieses vão interferir no tipo de execução, no procedimento que vai ser adotado. Mas a gente estuda agora como se fosse uma teoria geral da execução trabalhista, que é muito semelhante à teoria geral da execução civil, que vocês já devem ter estudado, mas fica aqui a título de revisão, né, para a gente poder alinhar alguns pontos. Quero destacar para vocês que, quando a gente fala de execução trabalhista, na verdade, a gente está falando tanto da execução propriamente dita, que trata de um título normalmente extrajudicial, quanto o cumprimento de sentença, que se trata efetivamente de títulos executivos judiciais, né? A sentença condenatória, o acórdão, sejam eles transitados em julgados ou com recurso pendente de julgamento, sem efeito suspensivo, né? Bom, também quero lembrar a vocês, e isso vocês já estudaram no processo civil, não temos nenhuma diferença, o que é a execução provisória e a execução definitiva. A ideia de execução é que ela sempre vai ocorrer depois do trânsito em julgado, né? Quando não cabe mais recursos, quando todos os prazos decorreram, e aí a gente tem a formação da coisa julgada. No entanto, tanto o Código de Processo Civil quanto a CLT permitem a execução ou cumprimento provisório de sentença. Esse cumprimento provisório vai ocorrer quando eu tiver um título executivo pendente do julgamento de recurso sem efeito suspensivo. Vamos pensar num exemplo. O juiz proferiu a sentença, e aí eu interpus um recurso ordinário. A outra parte, que é a parte credora, não espera o julgamento do recurso ordinário, que a gente já sabe não tem efeito suspensivo, e ajuiza o cumprimento provisório de sentença. Então, esse cumprimento provisório ele tem o objetivo de dar uma certa celeridade no procedimento executivo, né, porque eu antecipo essa fase de execução antes mesmo de ter o trânsito em julgado, e eu também garanto uma significativa segurança para o devedor, porque a gente tem na execução provisória uma responsabilidade objetiva, né? O credor responde objetivamente pelos danos causados. E a segurança é garantida também porque a gente não tem liberação de valores para o credor. Então, na execução provisória,
a gente para na penhora. Jamais a gente vai ter o leilão e a adjudicação e passar o dinheiro para o credor, né? Então, a execução para aí nesse ponto. A execução provisória sempre vai ser impulsionada pela parte, né, normalmente pela parte credora, jamais vai poder ser feita de ofício pelo juiz. Mesmo que o credor não tenha advogado, o juiz não vai poder fazer de ofício, justamente porque quem pede a execução provisória responde objetivamente pelos danos causados. Já a execução definitiva, conforme prevê o artigo 878 da CLT, ela só pode ser pedida, né, só pode ser impulsionada pelo juiz quando o credor não tiver advogado. Nos outros casos, a execução só pode ser impulsionada pelas partes. Evidentemente, pessoal, que em quase 100% dos casos, quem pede a execução é o credor. No entanto, a execução também pode ser pedida pelo devedor, caso ele queira se livrar da dívida e fazer o pagamento o quanto antes. Importante a gente conversar a respeito da aplicação do direito processual comum, porque a CLT tem umas breves regulamentações do cumprimento de sentença e da execução trabalhista. Por esse motivo, especialmente, eu preciso que vocês estejam firmes quanto a esse conteúdo no processo civil. Se você teve alguma dificuldade ou pagou essa disciplina de processo civil 4 há um tempo atrás, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, né, num livro de processo civil, assistam umas aulas de processo civil, porque ele é, de fato, muito importante para o processo do trabalho, especialmente no que tange ao processo de execução. Artigo 889 fala para a gente da aplicação de outros ramos do direito processual na execução trabalhista. Ele fala para a gente assim: aos trâmites e incidentes do processo da execução serão aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Notem, então, que o 889 da CLT é um pouquinho diferente do 769 também da CLT. Lá no 769, que é referente ao processo de conhecimento, a gente sabe que quando a CLT for omissa, aplica-se o CPC, de imediato. Aqui não. Aqui a gente, quando a CLT for omissa, vai aplicar primeiramente a Lei de Executivos Fiscais. Somente no silêncio da LEF, que é a Lei de Executivos Fiscais, a gente vai recorrer ao CPC, ou então, quando a CLT expressamente determinar a aplicação do Código de Processo Civil. E a CLT, inclusive, fazendo uma exceção ao 889, fala para a gente assim, ó: o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhoras, observada a ordem preferencial estabelecida no 835 do CPC. Vejam, então, que aqui a CLT fala, olha, antes de olhar a Lei de Executivos Fiscais, eu quero que vá direto ao Código de Processo Civil. Vai lá no artigo 835 e lá vai ter descrita a ordem de preferência da penhora. Olha o que ele fala para a gente. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. E aqui eu preciso comentar com vocês. Por que o Código de Processo Civil coloca em primeiro lugar o dinheiro? Pessoal, a penhora de dinheiro, né, a penhora de ativos financeiros, é a penhora preferível porque ela atende a uma série de princípios processuais executivos. O primeiro deles é o princípio da efetividade, que, né, se eu tenho dinheiro, aquela execução vai ser o mais efetiva possível. O segundo princípio é o princípio da celeridade. Quando eu tenho penhora em dinheiro, o próximo passo, né, depois de resolvidas eventuais impugnações, é liberar o dinheiro para o credor. O terceiro princípio que vai ser respeitado, tendo o dinheiro como a maior preferência de penhora, é o princípio da menor onerosidade do executado.
Então, quando eu penhoro o dinheiro, eu não tenho gastos para realizar o direito posteriormente. Vamos pensar, por exemplo, que ao invés de penhorar dinheiro, eu penhore um carro, que está aqui, ó, no inciso 4º do 835. Quando eu penhoro um carro, aquele carro vale, sei lá, 100 mil reais, ele vai ser avaliado por 80 e ele pode ser comprado por qualquer valor acima de 40 mil reais. Então, notem, às vezes o devedor vai dar um bem que vale 100 mil e só vai conseguir abater 40 mil reais. Então, a ideia de se você penhorar primeiramente o dinheiro é que a gente tem um valor correlato, né? Um valor exato que vai ser repassado a esse credor. Em seguida, a gente tem títulos da dívida pública, títulos de valores imobiliários, né? Inclusive bolsas nos mercados mobiliários, veículos de via terrestre, os bens imóveis, os bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, percentual do faturamento da empresa devedora, e aqui é importante que vocês compreendam que jamais eu posso penhorar todo o faturamento da empresa, porque senão eu torno aquela empresa insustentável, né? Pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda e de alienação fiduciária e outros direitos. Professor, para que serve essa ordem de preferência da penhora? Primeiro, para dizer que, ao se escolher dentre múltiplos bens penhoráveis, eu devo começar por aquele que é mais preferível. Então, se o devedor tem dinheiro, joias, imóveis, automóveis, eu vou primeiro no dinheiro. Depois eu vou chegar nos veículos de via terrestre, né? E assim por diante. Então, essa é uma primeira ideia, é uma orientação para o juiz e para o oficial de justiça, para ele saber o que deve ser penhorado primeiro. A segunda importância da ordem de preferência de penhora é permitir que, quando o executado ofertar um bem em penhora, se o exequente rejeitar, ele tem que demonstrar que existe um outro bem mais preferível, digamos assim. Exemplo, o devedor apresentou joias a serem penhoradas. O credor vai lá e fala, não precisa penhorar joias, porque tem um veículo de via terrestre, tem um carro em nome desse devedor. Então, eu quero que penhore o carro e não aquelas joias, beleza? É desse jeito, tanto para o processo civil quanto para o processo do trabalho. Nenhuma diferença quanto ao que vocês estudaram lá em processo civil. Quais são os títulos executivos extrajudiciais? A gente sabe que o Código de Processo Civil, lá nos artigos 514, 15 e 16, traz a lista de títulos executivos, né, tanto judiciais quanto extrajudiciais, e a CLT traz aqui para a gente a lista de títulos executivos extrajudiciais no artigo 876, lá tem também títulos judiciais, mas o primeiro que eu quero comentar com vocês é o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Esse termo de ajustamento de conduta é celebrado perante o Ministério Público do Trabalho e ele tem, normalmente, o objetivo de evitar a propositura de uma ação judicial. Então, o Ministério Público investiga, descobre que tem ali um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo que está sendo desrespeitado, e, ao invés de entrar com uma ação civil pública ou uma ação civil coletiva, o Ministério Público chama essa empresa e fala, olha, empresa, o que você acha de fazer um acordo comigo? Porque daí você cumpre espontaneamente o que a lei manda, a gente impõe uma multa aqui, que se você não cumprir, a gente vai cobrar, e facilita para mim também, porque eu não preciso comprovar, eu não preciso esperar o tempo que o processo demora na fase de conhecimento. Então, a gente sai daqui com o termo de ajuste de conduta. Tá bom para nós dois, você cumpre e Inês é morta. Se você não cumpre, eu tenho um título executivo. Ao invés de eu entrar com uma ação de conhecimento, eu vou direto para uma ação de execução. E aí, normalmente, o Ministério Público do Trabalho impõe multas elevadas, né, em caso de descumprimento. E aí vai lá e arrebenta com a empresa.
A dica que eu dou para os colegas que advogam, né, para a empresa, como eu também advogo eventualmente, é a gente tomar muito cuidado na hora de celebrar um TAC. Por quê? Quando eu tenho uma ação judicial, eu tenho a possibilidade de apresentar defesa, fazer provas, interpor os inúmeros recursos que a gente já conhece. Por outro lado, se eu vou lá no Ministério Público do Trabalho e celebro um TAC, esse TAC não vai mais poder ser discutido. Eventualmente, poderá haver uma audiência de conciliação para flexibilizar a forma e o prazo de cumprimento, mas jamais vai discutir o que está celebrado ali. Então, a obrigação está declarada, não há para onde correr. De repente, pode parcelar a multa, de repente, pode aumentar o prazo para cumprir uma obrigação de fazer, mas não vai mais poder discutir a essência. Então, muito cuidado na celebração do termo de ajustamento de conduta. Segundo título executivo extrajudicial que eu trago aí para vocês, é o termo de conciliação perante a Comissão de Conciliação Prévia. Lá em Direito do Trabalho, eu comentei assim muito por cima com vocês que em 2001, se eu não me engano, foram criadas as comissões de conciliação prévia com o objetivo de desafogar o Poder Judiciário. A ideia era fazer com que, antes das partes litigarem perante o Poder Judiciário, elas teriam conversas prévias perante a Comissão de Conciliação Prévia. E aí, se elas chegassem a um acordo, aquele acordo formaria um título executivo extrajudicial. Qual é a ideia? Chamei patrão e empregado. Os dois chegaram a um acordo. O acordo não foi cumprido. Ao invés do Poder Judiciário ter que tramitar um processo de conhecimento, ele vai direto para a execução daquele termo de acordo. Notem que eu estou falando que é um título executivo. O termo de conciliação perante a Comissão de Conciliação Prévia não exige homologação judicial. Ele é um título executivo extrajudicial, beleza? Também temos como título executivo extrajudicial a certidão de dívida ativa referente às penalidades aplicadas ao empregador. A gente lembra que lá no artigo 114, inciso 7º da Constituição Federal, a gente estudou que a Justiça do Trabalho tem competência para as ações que envolvam as penalidades aplicadas ao empregador. Que penalidades são essas? Vocês lembram? São aquelas penalidades em que o falecido Ministério do Trabalho, né, hoje Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, faz a fiscalização do trabalho para ver se aquela empresa está descumprindo as normas trabalhistas. Caso ela esteja descumprindo alguma norma, a Delegacia Regional do Trabalho, né, Superintendência Regional do Trabalho, poderá aplicar sanções. E essas sanções, frequentemente, são sanções de multa. E aí, essa multa, que é aplicada por um auditor fiscal do trabalho, gera uma certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, em decorrência de penalidade aplicada ao empregador, vai formar uma execução por meio de um título executivo extrajudicial. E, por último, e certamente o mais polêmico dentre os títulos executivos extrajudiciais, nós temos o cheque e a nota promissória. A gente sabe que a nota promissória e o cheque são títulos executivos extrajudiciais por determinação do Código de Processo Civil, Código Civil, Lei do Cheque, enfim. A gente tem uma gama de legislações que prevê basicamente a mesma coisa. Cheque e nota promissória são títulos executivos. No entanto, lá em processo civil, vocês aprenderam que esses títulos executivos têm uma característica extremamente importante, que é a característica da autonomia. Essa autonomia decorre da cartularidade. Lembram disso? O que é essa cartularidade? A partir do momento que eu assino um cheque ou uma nota promissória, aquele título executivo se desvincula do direito interpessoal que gerou aquele pagamento. Exemplo, eu presto um serviço, né, sei lá, eu presto um serviço de assessoria acadêmica para um de vocês. E aí eu cobro R$100 por esse serviço. Vocês me pagam em cheque, R$100.
Esse cheque é autônomo, ele equivale a dinheiro. Significa que eu posso pegar o cheque de R$ 100 e passar para a dona Maria, que fez uma diária para mim. Eu posso pegar esse cheque e pagar o rancho no mercado. Então, ele é autônomo, ele se desvincula da relação de direito pessoal. Qual é a peculiaridade, a polêmica que o cheque e a nota promissória geram no processo do trabalho? Como esses títulos se desvinculam da relação de direito interpessoal, a gente teria problemas envolvendo a competência da Justiça do Trabalho, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho só tem competência para processar e julgar as ações decorrentes das relações de trabalho. Como é que eu posso dizer que aquele cheque decorre efetivamente de uma relação de trabalho? Então, eu quero que vocês entendam que não é qualquer cheque que pode ser executado perante a Justiça do Trabalho. Ainda que eu tenha como partes empregado e empregador, eu preciso demonstrar inequivocamente que aquele cheque ou aquela nota promissória foram utilizadas como pagamento da relação de trabalho, a vida entre as partes. Significa, consequentemente, que é muito difícil eu utilizar um cheque de terceiros para executar perante a Justiça do Trabalho. Normalmente, eu vou executar perante a Justiça do Trabalho apenas o cheque ou nota promissória que foram emitidos pelo meu empregador em pagamento do meu trabalho em relação de emprego. Então, tudo isso tem que ser demonstrado e, por isso, a gente tem tamanha polêmica. Hoje, a polêmica é um pouquinho menor, porque a Instrução Normativa 39 de 2016, lá no artigo 13, disse que o cheque e a nota promissória podem ser executados na Justiça do Trabalho, desde que demonstrada essa origem, essa relação com a prestação de serviço empregatício. Beleza? Seguindo, quais são os nossos títulos judiciais? O primeiro deles é o mais óbvio, a decisão passada em julgado, né? A decisão que transitou em julgado. Os recursos foram resolvidos ou então o prazo decorreu. Mas eu posso ter também um título executivo que é uma decisão sem trânsito em julgado, decisões com recursos sem efeito suspensivo. Nesse caso, como eu já comentei com vocês lá atrás, a execução vai ser provisória, beleza? Vai ser definitiva quando tiver trânsito em julgado. Vai ser provisória quando tiver recurso pendente de julgamento sem efeito suspensivo. Professor, e se eu tiver pendente um recurso com efeito suspensivo? Aí não cabe execução, nem provisória, nem definitiva. Acordos judiciais. Às vezes a gente vai na audiência e as partes fazem acordo. Esse acordo, que é homologado na forma do 487, inciso 3º, a linha B, é um título executivo judicial. Da mesma forma que é um título executivo judicial, os acordos extrajudiciais, desde que tenham sido homologados na forma do 487-3B. Muito cuidado, pessoal, porque não é qualquer acordo extrajudicial que faz título executivo. Se o empregado chama, ou se o empregador chama o empregado e faz um acordo extrajudicial, isso não tem nenhuma eficácia executiva, nem mesmo eficácia liberatória. O que eu preciso é estabelecer, instituir um procedimento especial, que está regido ali pelos artigos 855B a 855E da CLT, e, diante disso, o juiz vai analisar o acordo, ele vai ver se não tem nenhuma renúncia, se não tem nenhum vício do negócio jurídico, e então, se ele entender por bem, ele vai homologar o acordo nos termos do 487-3B do Código de Processo Civil. Lembrem-se que, como a gente viu anteriormente, o juiz não é obrigado a homologar acordo. Então, é plenamente possível fazer um acordo extrajudicial, submeter ao procedimento de homologação e o juiz falar, não, esse acordo eu não homologo. E aí, fazer o quê? Né? Inês é morta, não dá para interpor mandado de segurança. Nesse caso, vai caber recurso ordinário, porque a gente está falando de uma sentença. Mas se for, por exemplo, um acordo judicial, aquele feito em audiência, ou em um processo contencioso que vinha tramitando, se o juiz não homologar, não dá para recorrer, não cabe mandado de segurança. Também é título judicial, muito cuidado, a sentença arbitral. A sentença arbitral, apesar dela ser feita fora do judiciário, né, ela é feita por um árbitro,
ela constitui título executivo judicial, beleza? E também é um título executivo judicial os créditos previdenciários decorrentes da sentença condenatória ou homologatória de acordo. A gente sabe lá do 114, inciso 8º da Constituição Federal, que a Justiça do Trabalho tem competência para executar, inclusive de ofício, as contribuições sociais incidentes sobre as sentenças que ela proferir. Beleza? Vamos parando por aqui. Lembrem-se que eu estou disponibilizando um fórum para vocês colocarem suas perguntas, então logo eu possa, eu respondo a todas elas. E lembrem-se também que esse conteúdo não cai na prova, mas são extremamente importantes para a vida, pessoal. Execução é um dos assuntos mais importantes, é onde a gente mais tem dificuldade de atender o nosso cliente, porque realmente é um processo bastante complicadinho e tem muitas formas do executado fugir da sua responsabilidade. Beleza? Se vocês estiverem assistindo agora pelo YouTube, dá um joinha, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem. Um abraço, pessoal. Se cuidem.